Sou Anderson Burke, sócio do escritório Burke Advogados. Venho conversar com vocês hoje sobre o Instituto da Emendatio Libelli e sua relação com o princípio constitucional do contraditório. O tema de hoje já se encontra publicado em nosso site www.burke.com.br e o link está aqui na descrição. Basta acessar, fica o convite para que vocês acessem o site e realizem lá a leitura sobre o artigo. E para iniciarmos, gente, a análise do tema de hoje, para responder essa pergunta agora realizada, é importante se saber que o Instituto da Emendatio Libelli, objeto aqui da nossa conversa, se encontra positivado no artigo 383 do CPP, do Código de Processo Penal. E ele desvela o princípio da correlação no processo penal. O que quer dizer isso, né? O que vincula o magistrado no momento de proferir uma sentença penal condenatória? Por quê, gente? Isso diz muito a respeito ao sistema acusatório. E quais são os limites, né, que o sistema acusatório impõe? É a narrativa fática. Então, o que vincula o juiz no momento de proferir uma sentença é aquilo que está narrado na denúncia ou na queixa, né, se for o caso de uma queixa-crime pelo querelante, através de um advogado particular ou de um defensor público, se for o caso. Então, gente, surgem alguns problemas, porque o CPP ele é silente, né? Ele não se manifesta com relação a oportunizar o contraditório quando o juiz se depara com essas situações. Porque pensem no seguinte, tem uma narrativa fática pelo Ministério Público e, segundo o 383, isso que vincula o magistrado. O magistrado está vinculado a essa narrativa para, né, ali, capturar, né, no dispositivo da sentença os crimes que, porventura, sejam ali, né, considerados procedentes na pretensão penal. E assim condena. Então, o que está narrado na denúncia é crimes, dois crimes. E no momento de se tipificar, gente, porque o Ministério Público também é obrigado a realizar uma tipificação na denúncia, porque tem que obedecer ao artigo 41 do CPP, é obrigado a tipificar. Só que o MP, vamos supor que ele se engane no momento, né, ele cometa algum equívoco no momento de classificar os crimes que ele narrou. E ele bota crimes ali diversos, ou até mesmo aquém ou além daquilo que está narrado. E o magistrado, no momento de proferir a sentença penal condenatória, ele observa, olha, tem crimes a mais aqui nessa narrativa fática, porém o MP não se manifestou com relação a isso, ele tipificou, né, ele classificou outros crimes, aí, inclusive outro crime aquém do que foi aqui narrado. E o 383 hoje legitima, né, o magistrado a condenar diretamente o acusado, o réu, independentemente de manifestação das partes. Por quê? Está narrado na denúncia e, segundo, né, essa corrente hoje jurisprudencial e doutrinária que prevalece hoje, a qual não concordo, tá? A gente não segue essa corrente, a gente já vai explicar a corrente que a gente segue. Segundo essa corrente, o réu, né, deveria se defender dos fatos e não da tipificação penal propriamente dita. E aí eu discordo, sigo uma corrente minoritária hoje que, para mim, do ponto de vista científico e sistêmico com a Constituição, né, e fazendo essa relação entre Constituição e Código de Processo Penal, está errado. Por quê? Em respeito ao princípio da ampla defesa, que não é o nosso objeto hoje é o contraditório, mas em respeito ao princípio da ampla defesa, o réu se defende também da capitulação, da tipificação feita pelo Ministério Público, não somente dos fatos, ele também se defende da tipificação. Ok, essa é a primeira observação. E qual a segunda observação, que é o nosso objeto central? Olha como é realizado, né? Hoje tem a narrativa fática, o processo corre e chega no final, após os memoriais, o juiz, se por acaso ele entender que nos fatos tem um crime além, mais grave, tá? Mas tem que estar narrado, né? Se não é caso de mutatio libelli, mas estamos falando de emendatio, o juiz pode, independentemente de oitiva das partes, já condenar no artigo que ele entender que está narrado na denúncia. Então, a gente vê nesse ponto a inconstitucionalidade. Por quê? Em primeiro lugar, né, o CPP é silente, a gente tem que aplicar de forma subsidiária o CPC no que for pertinente. E a nova reforma, né, realizada aí, não tão recente assim, mas a última reforma realizada no CPC, traz o princípio da proibição da surpresa no processo civil, né? Então, assim, as partes não podem ser surpreendidas por decisões que não tenham sido submetidas ao contraditório. E a gente tem que aplicar isso ao processo penal. Hoje não é, gente, deixando muito claro, a jurisprudência hoje não segue esse entendimento. É uma corrente doutrinária a qual comungamos, a qual seguimos aqui nesse sentido. Por quê? Uma vez que o magistrado verifica, né, durante a instrução ou após a instrução processual, lá ao final, que ele vislumbra uma tipificação diversa daquela que está tipificada na denúncia,
se ele visualiza isso, ele obrigatoriamente, em respeito ao princípio constitucional do contraditório, deve abrir vista às partes para que elas realizem a análise e possam se manifestar com relação a essa análise prévia do magistrado. Porque a partir desse momento, a defesa, né, na qualidade ali do acusado, do réu, vai poder questionar, vai poder fazer uma análise técnica sobre aquilo que foi observado pelo magistrado. Senão, a gente perde essa oportunidade do trabalho técnico, da defesa técnica sobre a tipificação, porque eu já falei para vocês, estou falando na qualidade aqui de advogado criminalista, a gente não se defende somente dos fatos, a gente se defende muito também da tipificação que consta na inicial, por uma questão muito lógica, né? Uma questão muito lógica de trabalho. E nesse ponto, gente, é necessário sim abrir vista às partes, ao Ministério Público, ao assistente acusação, à defesa, para que se manifestem antes do juízo feito pelo magistrado, senão teremos sim a violação ao contraditório previsto no nosso artigo 5º. É um entendimento hoje que não prevalece, mas é o qual nós seguimos, nós lutamos para que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a muito tempo se consolide, né, na jurisprudência, mas temos que seguir na luta. A jurisprudência, ela sempre vai se aperfeiçoando, a interpretação se aperfeiçoa, e segundo o nosso entendimento, é necessário sim o contraditório na oportunidade do juiz verificar a emendado se libere durante o curso do processo penal, tanto em respeito à acusação, tanto em respeito à defesa. Tá certo, gente? Ó, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Até a próxima aí, com certeza aí. Tchau, tchau.